Então, boa noite. Nós vamos começar hoje o estudo 6 da primeira carta aos Coríntios. Então, se você ainda que você está assistindo o vídeo, você ainda não viu os outros estudos, é legal você voltar e ver o estudo 1, que o estudo 1 vai explicar exatamente o que é que estava acontecendo na igreja de Corinto, o porquê que Paulo está escrevendo essa carta bem específica. Na verdade, ele está respondendo uma carta que ele recebeu da igreja de Corinto, e ele está respondendo assim pontualmente exatamente o que perguntaram para ele. Na verdade, Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto, mas a segunda carta foi perdida. Então, a primeira carta aos Coríntios é essa, a segunda carta foi perdida, e aqui nós temos no cânon chamada de segunda carta, na verdade, é a terceira, tá? É a segunda, porque é a segunda que está na Bíblia, mas ela é a terceira, porque a segunda carta foi perdida, tá? Porque na segunda carta aos Coríntios ele comenta essa terceira carta, tá bom? Então, o que acontecia com a igreja de Corinto? Se você viu até o estudo 5, né, que nós fizemos semana passada, que Paulo ele vai falando bem pontualmente em cada capítulo, tá? E assim eu falo que esse estudo é para matar as vacas sagradas, porque tem muita coisa que a gente pensa que é e que não é. E tem gente que não tem acesso, não tem intimidade com esse assunto que nós vamos falar hoje, que são os dons espirituais, tá? Porque certas igrejas não mencionam, não enfatizam muito isso, e certas igrejas já enfatizam demais, é o outro oposto. Então, hoje nós vamos falar o que Paulo realmente fala sobre os dons espirituais, e vocês vão achar lindo esse nosso estudo. Eu quero ver a mulherada tudo emocionada no final, tá bom? Hoje vai ser muito legal. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero explicar para vocês, tanto que a primeira pergunta que vocês já receberam é o que você entende sobre os dons espirituais, tá? Então, depois que a gente terminar de gravar, nós vamos abrir para a gente debater isso aí, mas eu quero explicar a minha leitura, a minha visão em cima do texto bíblico. Eu sempre procuro estudar a Bíblia, tentando colocar ela exatamente, literalmente adaptada no meu dia de hoje para poder botar em prática. E quando você vai estudar um texto, você tem que fazer 3 perguntas ao texto. Eu já falei isso várias vezes. Primeiro, para quem isso foi escrito, em que circunstância e como eu posso adaptar na minha vida, tá? Então, o que acontece? O que é um dom? Se você for olhar lá no original, o dom é um presente, tá? Então, existe hoje em dia, as pessoas confundem dom com habilidade. Existe uma diferença entre dom e habilidade. Habilidade, que a gente chama de dom, é o quê? Eu acho que eu tenho o dom de fazer cabelo, tá? Porque não é um trabalho para mim, eu faço muito fácil, eu aprendo muito fácil. Então, a Ana tem o dom das mãos. Qualquer trabalho manual a Ana vai fazer, porque ela tem a habilidade das mãos, tá? Então, hoje, aqui no mundo secular, a gente chama de dom uma capacidade. Tem gente que tem o dom de cantar, tem gente que tem o dom de gravar poesias. A minha mãe gravava poesias quilométricas. Ela declamava poesias que ela decorou com 5 anos de idade, que ela tinha uma memória prodigiosa, e minha mãe falava poesias. A Cássia deve lembrar da minha mãe, todas as festas da igreja, as datas comemorativas, tinha lá a Dona Otaí declamando uma poesia. E até tem um fato que uma vez uma menina falou assim para mim: ai, eu acho tão lindo quando sua mãe vai lá na frente e reclama. Aí eu falei assim: ô louco, a velha tá indo reclamar na igreja, na frente, né? Ela trocou a palavra, coitadinha. Mas como minha mãe reclamava muito também, aí nós ficamos dando risada com a minha mãe para sempre, porque ela ia na igreja para reclamar. Logo no Dia das Mães, vai lá na frente reclamar, né? Mas é porque ela tinha isso. Mas agora, nós vamos especificar o que é dom e habilidade. Habilidade é uma facilidade que você tem de alguma coisa, tá? O dom é um presente de Deus, tá? Quando a gente está falando em dons espirituais, aí virou uma bagunça. Vocês pensaram que eu ia esclarecer, eu vim confundir. Porque quando você fala de dons espirituais, cada segmento religioso encara de uma maneira isso. Então, o que acontece? Quando é chamado de dons espirituais, tá? Como você fala que é dons espirituais? É assim, as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais,
elas colocam como alguns dons, né? Então, geralmente, você escuta que uma pessoa, isso é muito comum, você vê nas igrejas mais pentecostais, que é o seguinte, a pessoa, se ela fala língua estranha, é dom espiritual, tá? Para quem não sabe, nas igrejas, a igreja que é chamada do Véu, a Congregação Cristã do Brasil, eles falam que são linguagens, eles se referem à palavra linguagem, que é a língua estranha, né? E eu quero explicar isso aqui para vocês, eu quero ver se eu consigo, entre hoje e na quinta-feira que vem, deixar bem explicada essa história dos dons espirituais, tá? Então, o que é o dom espiritual? É um presente de Deus para a igreja, tá? Ok. Pergunta 2. Como saber se é o Espírito Santo de Deus que está agindo na igreja? Gente, isso não é a Kátia que vai falar. É a Bíblia, é Paulo falando. Então, ele fala assim, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Ele já está, gente, acho que ele já está com a paciência no limite, que ele já está descendo o chicote no povo. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Porque essa igreja, nós já falamos, é um monte de gente que era cada um de uma seita religiosa que se converteu, estava tudo lá. Então, ele fala, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, o que acontece? Como você vai identificar se uma pessoa está com o Espírito Santo ou não? Nenhuma pessoa que falar qualquer coisa e que não adorar o nome de Jesus, se a pessoa pode fazer qualquer sinais de prodígio, pode fazer qualquer coisa. Se ela não adorar Jesus como, não tiver Jesus como centro da adoração e como toda a glória para Jesus, isso não é dom do Espírito Santo. Então, o que eu vou dizer para você? Muita gente que usa os pseudodons para se promover dentro da igreja, não é o dom do Espírito Santo. Tá? Uma vez eu recebi um folheto que estava escrito assim, não perca o grande, sei lá se era culto, o que era, encontro com o grande servo de Deus. Gente, servo não é grande. Venha receber o seu milagre e sair edificado com esse grande homem de Deus. Gente, isso aí é vendendo milagre. As pessoas, Deus cura por amor aos pequeninos, mas não é dom do Espírito, tá? Então, existem muitas pessoas fazendo sinais, fazendo milagres e dizendo que é dom do Espírito, mas não é. Deus está com dó do cara e ele vai atingir, mas não é dom do Espírito Santo. Outra coisa, não se esqueçam que o diabo também tem poder para fazer milagres, tá? Ele faz milagres, ok? Então, como que você vai saber se a pessoa está sendo usada com dom do Espírito? Se ela proferir o nome de Jesus, beleza? Às vezes dá uma desconversada, às vezes não sei o quê, porque é Deus, pode falar um monte de coisa. Mas se você quiser conhecer, testar uma pessoa, se o dom é do Espírito Santo, você veja se ela enaltece o nome de Jesus como sendo o Senhor da vida dela. Se não disser isso, não é dom do Espírito, é qualquer outra coisa. É habilidade, é capacidade, mas não é dom do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. Quem que é o dono dos dons? Aí vem. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que estava acontecendo aqui nessa igreja? Estava acontecendo que já tinha briguinha, ou igreja para brigar, viu? Estava tendo briguinha porque cada um achava que tinha o dom e o seu dom era melhor que o outro, tá? E ele vem falar isso aqui agora. Por isso que é legal esse texto, porque ele explica o que é cada dom, como você identificar e falar que dom não tem um melhor do que o outro, tá? É serviço. Então, o que acontece, gente? Qual é a função do dom? É a pergunta 4.
Paulo fala, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, eu vou falar, eu quero que vocês anotem aí. Qual é a função do dom? Proclamar o evangelho, edificar a igreja e adorar a Deus. Qualquer coisa que sair desses 3 princípios não é dom do Espírito, é autopromoção. E muitas vezes não é nem por maldade. Não é nem por maldade. Você quer ver? Vamos falar de profecia. Tem muita gente que fala profecia, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Eu amo muito a Denise e eu quero que ela ganhe um carro novo, porque acho que ela merece um carro novo azul, tá? E eu sei que é o desejo do coração dela. Eu estou, como eu tenho amizade com ela, eu a amo, eu sei que ela quer muito, eu sei que ela merece, e eu sei que ela tem dinheiro para comprar, eu sou movida pela emoção e falo, Denise, eis que te digo, Deus está te dizendo que você vai ter um carro azul. Foi por maldade? Não. É porque eu quero porque eu a amo. É porque eu sei que o dinheiro que ela tem vai dar para comprar? Ok. Mas foi Deus que mandou falar? Não. Então, existem 2 pecados que não têm perdão na Bíblia. Tá? Um é blasfêmia contra o Espírito Santo. E você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você também atribuir ao Espírito Santo coisas que não foi ele que fez. Blasfêmia é o que é? Você, alguma coisa que o Espírito Santo fez, você atribui a outra pessoa, você não dar crédito, ou o contrário, dar a ele coisa que ele não fez. Isso é pecado sem perdão, ok? Então, a função do dom, proclamar o evangelho, edificar a igreja e adorar a Deus. Se o dom não estiver cumprindo nada disso, é habilidade. Por isso que eu expliquei antes o que é dom e habilidade. Então, resumindo, a Ana faz trabalhos manuais maravilhosos, mas ela faz trabalhos manuais para me presentear. Aliás, ela me mandou um presente maravilhoso essa semana, que está aqui na minha casa, enfeitando a minha sala. Ok, foi um ato de carinho, de amor, ela fez com carinho, botou no correio, mandou para mim da Califórnia, chegou aqui na minha casa. Que coisa linda! Eu fiquei muito agradecida, foi uma atitude de amor da parte dela. Mas é dom do Espírito? Não. Então, veja bem, a gente tem que saber separar as coisas. Então, tudo que não é dom do Espírito é ruim? Não! Mas vamos saber equilibrar as coisas para você não manipular as pessoas. Você precisa ter cuidado para não manipular e também cuidado para não ser manipulado. E isso acontece muito no mundo como o de hoje, que as pessoas estão perdidas, as pessoas estão ansiosas, com sede de conhecer certas coisas, tá? Desesperadas por conhecer a verdade, e aí o que acontece? As pessoas são manipuladas, dizendo que são dons do Espírito Santo, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 5. Relacione os dons na sequência em que Paulo menciona. Gente, eu acho muito louco isso aqui, porque tem gente que fala que dom do Espírito é só falar língua estranha, tá? Então, vamos ver aqui na lista de Paulo, porque a é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria está na frente do dom de língua? Novidade, surpresa, tá. A outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Sabe qual é a diferença de conhecimento e sabedoria? A sabedoria é a capacidade de saber usar o conhecimento. Entendeu? O conhecimento é o quê? É quando é adquirido. Você vai procurando, você está estudando a Bíblia, você está entrando nos estudos, você está estudando, isso você vai adquirir conhecimento. Sabedoria é a capacidade de usar o seu conhecimento. Paulo tinha o dom da sabedoria, sabe por quê? Ele fala nos capítulos anteriores o quê? Que ele sabe falar com o rico, com o culto, com todas a classe de pessoas, de acordo com a sabedoria de cada um. Então, isso é sabedoria. De acordo com o conhecimento de cada um, ele sabe se adaptar. Então, Paulo tinha o dom da sabedoria, tá? O mesmo Espírito dá a fé. Fé é dom. Sabia que tem gente que parece que tem mais fé do que o outro? Por quê? É fé, tá? É dom do Espírito. Ao outro, profecia. Gente, você vai ver que a profecia está aqui lá para o fundo. Não é o primeiro dom. O que é a profecia? Tá? É você proclamar a palavra. E eu vou falar para você.
A Bíblia, existem profetas hoje em dia, mas a Bíblia já tem todas as profecias que eu preciso, tá? Se vier alguma outra, é a mais. Mas a Bíblia já contém todas as profecias que eu preciso. O outro, discernimento do espírito. Mano do céu, isso é louco. É você olhar uma pessoa e saber se ela tá, se esse espírito que está nela é um espírito de Deus, é um espírito do inimigo, é espírito de porco, é o espírito dela mesmo. Gente, não, às vezes tem gente que você percebe que aquele negócio, parece que a coisa não vira, não encaixa. Isso é discernimento do espírito. A variedade de línguas. E a outra, a capacidade de interpretar. Ah, dom de línguas está onde aqui? É o último que foi mencionado. Por quê? Não é o mais importante. O mais importante é o da sabedoria. Entendeu? A sabedoria vai saber até você usar o dom de línguas ou não. E aí agora eu vou fazer um parênteses para explicar o dom de línguas. O dom de línguas, para quem está em frequenta igreja evangélica pentecostal, já está acostumado. São palavras estranhas que aos nossos ouvidos são desconectas, mas o próprio Paulo fala da língua dos anjos, que é uma forma de você se comunicar com Deus, o seu espírito se comunica com o espírito de Deus. Ok. Existem algumas igrejas que dizem que você só recebeu o Espírito Santo se você fala línguas. Isso é uma falácia, porque os dons são muitos. Cada um tem um, então não necessariamente você tem o Espírito Santo, você tem que falar línguas. Eles se pegam em que versículo? Se você for olhar lá no dia de Pentecostes, quando... é legal isso aí, legal. Ó, vamos lá, vamos voltando. Jesus ressuscitou. Aí Jesus foi subir para o céu. Jesus foi subir para o céu e falou o quê para a galera que ficou? Ide, Mateus 28, tá lá. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá? O que eles fizeram? Entraram numa igrejinha e ficaram lá orando, esperando Jesus voltar. Gente, é isso. Se você for ver o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Jesus subiu e falou, vão pregar o evangelho. Eles se fecharam tudo em uma igrejinha e ficaram orando, esperando. O que aconteceu? Começou, eles se ajuntaram lá na igreja, nós estava tendo uma festa e tinha pessoas de vários países, de várias línguas lá. E aí eles começaram a sair, comemoram o dia de Pentecostes, porque foi o dia que a Bíblia diz que desceu línguas de fogo. Gente, no original, a palavra língua não é língua, é chama. É chama de fogo, que desceu e as pessoas começaram a pregar, cada um num idioma da pessoa que estava lá escutando. Então, o dia de Pentecostes não foi a língua dos anjos, foram idiomas, porque precisava pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam reunidas naquela festa, que eram pessoas de vários países. Hello! Tá? Aí fala, língua de fogo. Gente, língua de fogo é chama de fogo. Se você for falar com o ferreiro, no termo clássico, quando sai daquele, esqueci como é que chama, é formão? Não é formão. Aquele negócio lá que sai fogo, aquela labareda chama língua. Chama língua. Você vai trabalhar numa aciaria onde derrete fogo, a chama é que chama língua. Tanto que tem um aparelho que chama lingote, que é o que solta as chamas, tá? Então, o que acontece? A língua dos anjos existe, é uma outra coisa. O que aconteceu no Pentecostes foram idiomas que desceram e as pessoas falavam e cada um entendia no seu próprio idioma. Tá entendendo? Ok. Para quê? Qual o fim proveitoso disso? Precisava pregar o evangelho. Então, se encaixa como dom do Espírito? Sim. Precisava pregar o evangelho. Isso é língua estranha. Porém, tem outro texto outro dom, que é a capacidade de interpretar. Existe, às vezes, alguém pode ser tomado pelo Espírito Santo para falar alguma coisa para alguém, numa língua estranha. Se não tiver, Paulo vai falar isso, nós vamos falar isso a semana que vem. Se não tiver gente para interpretar, não tem valor. Tá? Entendeu? Ok. Pergunta 6. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como apraz a cada um individualmente. Aí ele vem falar do corpo, tá? Que cada um, os dons são funções que você tem no corpo, tá? Como diz o marido da Ana, isso aqui é a nossa igreja, né?
Cada um tem um papel. Cada um tem um papel. Então, cada um pode ter um dom, certo? E nem por isso um é melhor ou pior que o outro. É isso que Paulo vai falar aqui depois. Então, ele vai responder. Primeiro, quem que é o dono do corpo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos fomos dados de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, ele está explicando que o corpo de Cristo pode ser eu, que sou brasileira, o Habib, que é árabe, a Xing Ling, que é chinesa, nós somos um corpo só. Então, ele começa a explicar didaticamente, tá bom? E olha que louco isso, para a gente ver as briguinhas que tem dentro das igrejas. Vamos lá, ainda bem que a Ana não pertence a esse meio, ela não conhece essas coisas, mas, mano do céu, quem andou pelas igrejas já viu muita coisa. Ó, olha só que louco esse texto, eu acho ótimo isso. Se o pé disser, o pé, eu não sou, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, e nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Gente, isso aqui parece que ele está explicando para criança de pré-escola. Mas eu vou falar para vocês, tem muito marmanjo que precisa entender isso. Não importa o serviço que você tem dentro do corpo, toda parte do corpo é útil. E eu descobri hoje, falei para minha manicure que eu fui lá fazer meu pé, vocês sabem qual é a função do dedinho do pé? 3 funções. Ter uma unha estranha, bater no canto de móveis e apertar no sapato. Mas ele está lá, entendeu? Então, o que acontece com o corpo? Não importa qual é o seu serviço, não importa qual é o seu dom, não importa que parte você está no corpo. E o corpo, quem é o dono do corpo? É Deus. Então, fica lá cumprindo o seu papel que está tudo certo. O complicado vai ser se o olho resolver não enxergar, a mão resolver andar no lugar do pé, e aí não vai funcionar. Então, ele está explicando, gente, parece que ele está falando com criança pequena. Aí você vai falar, nossa, mas isso eu já sei. Mas muitas vezes nós nos pegamos numa situação dessa, brigando por causa de dom, por causa de lugar no seu trabalho. A Rebeca arrumou um emprego agora, ela está aprendendo o que é engolir sapo de chefe. E eu estou dando muita risada, porque ela está no intensivão. Então, falei, Rebeca, Deus está trabalhando com a sua submissão, porque é isso. Quando você está numa empresa, eu falo para gente, vocês aqui, nós estamos em 5, quem nunca engoliu um sapo? E como dizia minha mãe, tem uns que vêm com as 4 abertas, assim, que vem rasgando toda a garganta. E tem uns que são tão grandes que tem que ficar do lado, que não dá para descer. E a gente administra isso. E ela, no primeiro emprego, já está aprendendo, nível hard de ensino. Mas é o que eu falei para ela, a empresa precisa de pessoas para fazer a mesma coisa. A igreja precisa, a família precisa, toda organização precisa dos papéis, uma sociedade que funciona, onde cada um cumpre o seu papel. Então, você vai dizer, eu quero ser neurocirurgião, eu não quero ser lixeiro. Pois é, se tiver uma greve dos lixeiros, o que vai acontecer na cidade? Nós já vimos caso que aconteceu isso. O que acontece? O caos. Uma sociedade perfeita, uma máquina perfeita, um corpo perfeito, onde cada um cumpre o seu papel. E isso se fala também com os dons, tá bom? Aí vamos lá. A pergunta 9 é legal, ó. Quem colocou os membros no corpo? E a promoção? Então, vamos lá. Paulo responde, mas Deus dispôs os membros, cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E eu vou falar uma coisa, não tem promoção. O pé não vai se esforçar, vai ser pé direitinho, aí ele vai virar coração. Não, tá? Desculpa eu te dizer. O fígado não vai ser rebaixado para ser unha do dedinho do pé. Não vai. Você tem que cumprir o seu papel. Se você não cumprir o seu papel, ó, vai ter implante, você vai ser arrancado do corpo, sei lá o que vai acontecer. Mas não existe promoção. Então, não existe isso nos dons. Então, é o seguinte, eu tenho o dom de
Profetizar, mas aí se eu me esforçar bem, aí eu vou ser promovida para ter o dom de sabedoria. Gente, não existe isso. Você pode acumular os dons, mas o dom não tem promoção, assim como os órgãos também não tem promoção, tá bom? E aí Paulo vai explicar a unidade da igreja, gente. Agora ele já passou da prézinha, vai explicar para o primeiro ano, tá? Ele diz o seguinte: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, a unha do dedinho do pé. E os que parecem menos dignos do corpo, a esse damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Isso quer estar falando o quê? As partes finas da gente a gente cobre, tá? Que aparentemente não são tão honrosos, mas a gente cobre, tá? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra naquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com qual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E eu amo esse versículo porque é o seguinte: quando a Dina ficou doente, todas nós sofremos com ela. Foi ou não foi? Quando a Cássia passou por toda aquela luta, todas nós estávamos sofrendo com a Cássia. Foi ou não foi? Quando a Ana vem e conta, olha o resultado do meu exame, todas nós nos alegramos com a Ana. Você está entendendo? O corpo funciona assim. O corpo funciona assim, porque nós somos ligados no mesmo tronco, que é quem? É Cristo, tá? Então, acho que está explicada essa história do corpo. Então, agora vamos voltar lá. Pergunta 11. Qual é a hierarquia na igreja mencionada por Paulo? Aqui, agora vem a organização da igreja. Aqui eu não estou falando da igreja protestante, a igreja católica, a igreja pentecostal, a igreja mórmon. Não. É a igreja de Cristo, ok? Ora, vós sois corpo do Cristo. Por que ele falou tudo do corpo? Porque agora ele entra no assunto delicado, tá? Vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo, do corpo de Cristo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. E depois, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governos e variedade de línguas. Então, o que ele está falando? A igreja é administrada por apóstolos, profeta e mestre, tá? Apóstolo, profeta e mestre. Essa é a organização da igreja, tá? E depois, os outros, né? Os outros são o quê? É o staff, é o pessoal que dá apoio, beleza? Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres, ou todos operadores de milagre, ou todos têm dons de curar, ou todos falam línguas, ou todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Aí você vai falar, mas então qual que é o melhor dom? O melhor dom é aquele que você foi escolhido. Não adianta você querer entrar no dom do outro, só porque é mais bonitinho, eu quero ter esse dom. E nós estamos falando de dom do Espírito, estamos falando também de serviço na igreja e de serviço no seu trabalho. E aí, no meio disso aqui, desse assunto, ele fala, para isso aí. Porque depois de tudo isso, eis que eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente. Aí ele para dessa briga que estava o pessoal brigando por lugar na igreja e ele fala, eu vou mostrar o caminho que é mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? Está no versículo 12, no capítulo 13, que até o Renato Russo fez uma música. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Olha que poético. Eu nem vou cantar, viu? Porque a voz do Renato Russo é mais bonita que a minha, mas ele cantou. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. Quem lembra dessa música? Renato Russo, um cara do mundão, e ele fez uma música com esse texto porque ele é maravilhoso. Então, não adianta você brigar pelo dom, se você não tiver amor pelo outro, vai ser barulho. E aí ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, porque Jesus disse, né? Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, vai falar para esse monte. Não importa se eu tiver uma fé do tamanho ao ponto de transportar o monte. Se não tiver amor, eu nada serei. Não adianta eu profetizar, eu saber os mistérios da ciência. Se eu tenho fé, se não tiver amor, eu nada serei. Olha aqui. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha que coisa linda. Qual é a função do dom sem amor? Nada. Nada. Então, se você acha que você tem um dom do Espírito, se ele não for dirigido pelo amor, não serve para nada. Serve só para fazer show, só para fortalecer o seu ego, para fazer o seu showzinho. E eu vou... Ainda bem que vocês não desligaram, né? Porque já já vocês vão jogar tomate na minha cara, né? De eu estar falando essas coisas. Mas é verdade, tá? Quais... Agora eu quero que vocês peguem papelzinho, que eu quero saber o seguinte: todas vocês já se amaram, já amaram, né? Aí você acha que você amou de verdade? Vamos lá lembrar. Todo amor, todo mundo tem um amor para contar. E às vezes é um caso de amor mal resolvido. Não necessariamente você casou com o grande amor da sua vida, né? Tem umas histórias assim meio complicadas. Então, se você sabe o que é o amor verdadeiro, pega o papel e a caneta e vamos à relação das características do verdadeiro amor. O amor é paciente. Não, eu não vou esperar ele melhorar, porque ele não vai melhorar nunca, eu não vou, porque eu tenho que curtir minha vida. O amor é paciente. O amor é benigno. O que é benignidade? Hein? O amor não arde em ciúme. Ai, Jesus, agora ferrou, né? Se você tem amor, isso aqui, gente, não é a Cátia que está falando, não, né? Tá? Nem frasezinha de Facebook. Isso aqui é o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios. O amor não arde em ciúmes, porque o ciúme, na verdade, nada mais é do que uma insegurança própria. Ciúme não tem a ver com o outro, tem a ver com você, tá? Quem é muito ciumento, na verdade, é inseguro. Então, não é amor, ele está cuidando do que é dele, ok? O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. Isso é bom para gente falar para a mãe, né? Mãe sabe o que é, né? Que põe sempre o filho na frente, né? O amor não se exaspera. E o amor não se ressente do mal. Gente, tá difícil, né? O amor não se alegra com a injustiça. Você não fica feliz quando você vê alguém sofrendo. O amor regozija-se com a verdade. Agora vem cá, ninguém quer ouvir isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor. Então, não adianta você ter um cargo legal na sua empresa, um cargo legal na sua igreja, você ter os dons que você quer, se você não tiver amor com essas características, não é vindo do Espírito Santo. É para autopromoção. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí o próximo versículo. O amor jamais acaba. E agora eu vou falar uma coisa que eu acho que eu estou nostálgica, lembrando da minha mãe. Minha mãe dizia uma coisa. Tinha uma música no Brasil que era do Belchior, não. Ah, não esqueci o nome dele, um bigodudo lá. Que ele falava assim, que o amor que ele tem guardado no peito, o amor que eu tenho guardado no peito. E ele fala, como eu amei. E minha mãe dizia, não existe verbo no passado. Se está no passado, não foi amor, foi paixão, porque amor jamais acaba. E ela falava isso, eu falava do meu pai, aí eu achava tão fofo, né? Porque eles já estavam separados faz tempo. E acho que era baseada nisso aqui. O amor jamais acaba. Claro que aqui não está falando de amor de namorado, né, gente? É de amor mesmo. E aí ele vem. Mas havendo profecias, aí vai falar dos dons, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. E aí ele vem falar uma coisa que eu quero falar para todos os cabeção, inclusive eu. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino.
Vamos parar de ser criança? Vamos parar de ficar brigando, que nem criancinha da pré-escola, porque o outro tem um dom melhor do que o meu, porque o outro está num lugar melhor do que o meu. Vamos crescer? E ele fala: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então ele está falando do relacionamento com Cristo que vai ser depois, tá? E aí o final, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes, porém, o maior desses é o amor. Então, ele está falando, ele para a briga dos dons espirituais, aquela brigaiada que estava dando a igreja, e eu trago agora, gosto de adaptar na nossa vida, para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para o nosso emprego, para a nossa família. Você pega tudo aquilo e você passa pelo crivo do amor. E aí, mas como que é o amor? Tem as características aqui. E você sabe que tudo isso vai passar. A única coisa que não vai passar é o amor, tá? Vai passar os dons, vai passar as qualidades e vai permanecer a fé, a esperança e o amor. São as únicas coisas que vão permanecer. E o maior desses é o amor. Então, é o seguinte, meninas, eu acho que ficou bem esclarecido o nosso estudo de hoje sobre os dons. Se você não entendeu alguma coisa, se você não tem intimidade com esse texto, volta lá e vai ler. Eu tenho eu tenho as perguntas. Se você está assistindo esse vídeo e você não tem as perguntas, você pode perguntar para mim, que eu mando para você pessoalmente, tá? Porque tem muita gente que eu vejo que depois está assistindo o vídeo e que não pertence ao nosso grupo. Então, eu mando as perguntas para você, mas as respostas estão todas transcritas no capítulo 12 e 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você tiver alguma dúvida, ora antes, pede para Deus te orientar nas respostas, você entender e vai ler lá. E eu tenho certeza que vai fazer assim na sua cabeça, ó. Você vai falar assim, mano do céu, eu não sabia disso, eu não tinha entendido disso. Então, esse que é o grande barato de estudar a Bíblia. A cada dia você aprende uma coisa a mais. Então, de tudo isso aqui de hoje, o que eu quero dizer, nós somos um corpo. E os dons da igreja são diferentes de habilidades, tá? São habilidades. Dom espiritual é uma coisa, habilidade é outra. A função do dom, que a gente tem que lembrar, o dom só tem 3 funções, 3 requisitos. Adorar a Deus, proclamar o evangelho e edificar a igreja. Se pode ter as outras coisas? Pode, mas se não preencher esses 3 requisitos, não é dom espiritual, tá? É habilidade que você tem, que é ok, foi dada por Deus, é útil, mas não é dom do espírito, tá? A hierarquia dos dons não existe. O primeiro que Paulo fala é o quê? A sabedoria e o conhecimento. A sabedoria ainda está acima do conhecimento, ok? Então, existem todos os dons, existem, mas para um proveito só, que é edificação da igreja. Em vez de ficar brigando para tudo, e vamos lá ler o capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, que vai falar do amor e explica o que é o amor. Aí pega esse amor que você está sentindo agora e faça uma sabatina com ele, coloca em todos esses critérios pré-determinados e vê se vai sobrar é amor mesmo ou é orgulho, possessão, sentimento de carência ou sei lá o que você vai dar o nome para outras coisas. E procure realmente que todas as suas atitudes sejam dirigidas pelo amor. Aí não tem chance de errar. Amém?